Estamos de volta com o programa Procure Seus Direitos aqui na Band. Você sabe que tem um encontro marcado comigo aqui para que eu possa esclarecer as suas dúvidas jurídicas, tá certo? Basta ligar para o telefone 9178-7474. Agora, eu quero convidar você, telespectador, que gosta de ficar bem informado do que acontece no nosso estado, no Brasil e no mundo, a acessar o blog do advogado e jornalista Ney Lopes de Souza. Todos os dias, logo nas primeiras horas da manhã, são publicadas as principais notícias com a opinião do jornalista e advogado Ney Lopes de Souza. Acesse www.blogdoneilopes.com.br. É a informação com opinião. Vale a pena, você vai ficar super bem informado, tá bom? Eu recebi uma mensagem de uma telespectadora que ela preferiu não ser identificada, mas ela relata a seguinte situação. Ela era casada e soube que estava sendo traída, né? O marido estava traindo. No primeiro momento, a princípio, ela aceitou e voltou a conviver normalmente com ele. Perdoou, soube que estava sendo traída e perdoou. Só que agora ela soube de outras e outras, acaba danado esse, viu? De outras e outras tradições e não quer mais de jeito nenhum manter o casamento, tá certo? Ela não quer mais manter o casamento, depois de tanta presepada que o cabo arrumou. Acontece que agora o marido não quer se separar e ela pergunta: Ney Lopes Júnior, o que é que eu devo fazer? É o seguinte: toda e qualquer separação é um processo traumático, certo? Na maioria das vezes é um processo traumático, sobretudo quando tem filhos, Os pais sofrem, os avós sofrem, mas quando tem filho o desgaste é muito grande, certo? O desgaste emocional que gera a separação. No entanto, se você realmente não quer mais, se você está decidida, você, através de um advogado, nesse caso tem que ser através do advogado, deve entrar na justiça com um pedido de divórcio, independente dele querer ou não, tá certo? Dele aceitar ou não. Não tem essa história de eu só me separo se ela quiser, eu só me separo se ele quiser. Não, se você quiser se separar, independente de ter motivo, de não ter motivo, eu não estou estimulando a separação, muito pelo contrário. Eu sou pela família, pela união da família, com os filhos, mas eu estou respondendo, é meu dever aqui responder, né, de forma clara a pergunta da nossa telespectadora. Tanto é que eu orientei que ela, assim, tentasse relevar, mas até pedir para ela relevar é difícil, porque ninguém gosta de passar pela situação que ela passou. Mas a resposta é essa: o que você vai fazer, o que ele vai fazer, se vocês vão conversar, se vocês não vão conversar, aí vocês decidem. Mas que você pode, mesmo ele não querendo se separar, você pode sim buscar a justiça e pedir o seu divórcio na justiça. Outra questão de direito de família, né, que eu recebo é de Eurides Costa, de Currais Novos. Currais Novos eu recebo muita... Olha, Currais Novos, Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Natal, evidentemente, Ceará Mirim. Eu recebo muitas perguntas dessa cidade. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pela pergunta que vem lá do Siridó, terra boa, queijo de manteiga, uma carninha de sol. Bem, ele diz o seguinte: ele diz que ela diz que o marido deu ao irmão dele, certo? Ela é casada e o marido dela deu ao irmão dele uma casa que eles adquiriram após o casamento. Eles se casaram no regime de comunhão parcial de bens. Eurides, é o seguinte: tudo que for adquirido após o casamento pertence a vocês dois, porque vocês escolheram o regime parcial de bens, tá bom? Tudo que for adquirido depois pertence a vocês dois. E um não pode vender nem doar nada, absolutamente nada, nananina não, sem autorização do outro, tá bom? Isso acontece tanto no regime de comunhão parcial de bens, que é essa, a partir do casamento em diante pertence ao casal, como no regime de comunhão universal de bens. Esse regime de comunhão universal de bens, ele estipula que tudo que tiver no nome do marido e da mulher antes e depois do casamento, tudo pertence aos dois. É outra modalidade de casamento que a legislação brasileira prevê. Mas, voltando para o caso de Eurides,
esta venda, ela não só pode, como ela deve ser anulada, pois você não concordou com a transação, tá certo? Ficou claro? Qualquer coisa pode entrar em contato comigo. Apenas indo um pouquinho mais além, para você conhecer ainda mais os seus direitos, eu vou fazer uma breve diferenciação, digamos assim. Se o regime do casamento foi de comunhão parcial de bens e um dos cônjuges, o homem ou a mulher, contrair uma dívida, por menor que seja ou por maior que seja, e este valor dessa dívida que foi adquirida, se esse valor serviu de uma certa forma para beneficiar o casal, a dívida passa a ser dos dois, certo? Ou seja, o marido que fez o empréstimo e a mulher que de alguma forma foi beneficiada com esses recursos, ambos são responsáveis pela dívida que foi contraída. Genebaldo Freitas, do Tirol, meu abraço para o meu amigo Genebaldo Freitas, ele me escreveu dizendo que esteve em um supermercado e quando foi comprar um produto, o mesmo produto, isso acontece demais. Isso acontece demais, preste atenção, porque isso eu vejo praticamente todos os dias, certo? Ele quando chegou do supermercado, o mesmo produto tinha duas etiquetas com preços diferentes. Ele quer saber se o Código de Defesa do Consumidor fala algo sobre isso. Meu caro Genebaldo, as leis que protegem os consumidores, né, as leis dos direitos dos consumidores, tratam desse tema com muito rigor. Com muito rigor, e não há exceção, a lei é muito clara, ou seja, se o mesmo produto tem etiquetas com preços diferentes, vale aquele preço que for o menor. Isso é prego batido e ponta virada, não tem para onde correr, vale a etiqueta que tiver com preço menor. Além do mais, é necessário colocar na etiqueta que aquele preço se refere a uma unidade do produto. Por exemplo, essa caneca aqui, se eu quiser vender essa caneca aqui por R$5, eu tenho que colocar R$5 a unidade. Entendeu? R$5 a unidade. Caso contrário, você pode levar quantos produtos você quiser, para que você possa pagar apenas por um produto, tá certo? Aquele preço que está na etiqueta e não especifica a quantidade do produto. Eu vou contar uma história aqui, real, certo? Através aqui do meu WhatsApp, do meu telefone, eu recebi uma ligação de um consumidor que ele estava em um supermercado aqui da cidade de Natal, no supermercado Carrefour, e já era cerca de 11 horas da noite, eu já estava em casa, quando ele me ligou. Ele me ligou dizendo que estava a maior confusão, um rebu maior do mundo lá no Carrefour da Zona Sul de Natal. Qual era o problema? O que é que tinha acontecido? Tinha lá cerveja, né, uma caixa de cerveja, com 12 cervejas, e o preço de, se eu não me engano, era R$1,79. R$1,79 na caixa com 12 cervejas. E nessa etiqueta que estava dizendo R$1,79, não dizia que era a unidade da cerveja. Não dizia que era a unidade da cerveja. E, portanto, a lei do consumidor entende que todas aquelas cervejas que estavam no pacote, todas elas juntas, elas valiam R$1,79. Então, eu tive que ir ao Carrefour, explicar, argumentar juridicamente, para mostrar ao gerente, né, que me recebeu, diga-se de passagem, muito bem, e reconheceu que o supermercado realmente errou na hora de colocar a etiqueta. Ou seja, muitas pessoas levaram a caixa de cerveja, certo? Com 12 cervejas e pagaram apenas R$1,79. Eu fui lá, expliquei juridicamente, mostrei o Código de Defesa do Consumidor e finalmente as pessoas conseguiram adquirir 12 cervejas. Se é certo, você telespectador, você pode até achar errado. Tá certo? Você pode até achar errado esse tipo de atitude, mas é o que diz a lei. O consumidor, o cidadão que me ligou, ele só poderia conhecer a lei e me chamou até lá para que eu pudesse explicar melhor, tá certo? Mas isso é o que acontece, isso é o que a lei determina. Se você concorda, se você não concorda, aí eu respeito a sua opinião, seja para um lado, seja para o outro, tá bom? Elaine Macedo, ela é de Candelária, ela disse que comprou um produto e não recebeu a nota fiscal. Isso acontece demais. Ave Maria, se eu pudesse todos os dias ajudar os consumidores no que diz respeito a essa questão da nota fiscal,
porque isso é muito importante. Quando ela percebeu isso, né, que ela não tinha recebido a nota fiscal, ela voltou à loja e lhe foi negado o pedido da nota fiscal. Pelo amor de Deus. Negar o pedido da nota fiscal ao consumidor, isso é o maior absurdo que pode existir. Elaine, se você puder, me diga o nome da loja para eu citar aqui no programa, porque isso é um crime contra o consumidor. A nota fiscal é a sua maior garantia para quaisquer reclamações que possa vir a fazer sobre o produto. Qualquer reclamação que você possa fazer sobre o produto, a nota fiscal ela é a sua maior comprovação. As lojas não só devem dar a nota fiscal, como também, em caso de perda da nota fiscal por parte do consumidor, deve fornecer a segunda via da nota fiscal ao consumidor que solicitar. E lembre-se, cupom fiscal é diferente de nota fiscal. Cupom fiscal é diferente de nota fiscal. Os dois têm os mesmos efeitos para fins de arrecadação fiscal, mas a nota fiscal fortalece os seus direitos porque pode influir na garantia do produto. Algumas assistências técnicas só aceitam a nota fiscal porque ela vem com todas as informações do consumidor comprador, aquele que comprou. Muito embora, na minha opinião, a nota fiscal, o cupom fiscal, a nota fiscal também é um comprovante de que um determinado produto foi adquirido, tá bom? O programa Procure Seus Direitos desse domingo vai ficando por aqui. Tenha uma ótima semana, que Deus lhe abençoe e até domingo que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.